Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje vamos prosear com Maria do Rosário. Ela é do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e da População em Situação de Rua. Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje nós vamos bater um papo com a advogada Maria do Rosário. Ela é do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da População em Situação de Rua e de Catadores de Papéis. Maria do Rosário, obrigado pela sua presença. Nós vamos tomar um cafezinho para a gente poder iniciar essa nossa prosa e agradecer já a sua presença no nosso Café e Prosa. Obrigada. Maria do Rosário, agora no próximo dia 10, 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual a sua avaliação dessa declaração e da situação? Avançamos no Brasil e no mundo a questão dos direitos humanos? Pois é, Gilson, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse tempo tão oportuno aí que a gente se prepara para celebrar os 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós avançamos sim, eu acho que direitos humanos hoje no Brasil tem um reconhecimento, mas se precisa avançar muito mais, sobretudo no que se diz respeito à temática da população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis. Essa é a minha avaliação e a gente vai conversar um pouco aqui, eu vou explicando, o porquê. O Centro Nacional surgiu em 2009 no governo Lula, com uma preocupação das políticas públicas do governo, além dessas, outras vieram nesses últimos anos. Como é que você avalia esses 5 anos da existência do centro e quais têm sido as ações mais afirmativas e mais marcantes desse período em relação ao centro? Então, o Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores é fruto de uma luta histórica iniciada aí pela Pastoral de Rua, Pastoral Nacional do Povo da Rua, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que com toda preocupação com o sofrimento dessas pessoas que se encontram nas ruas, começou um processo de articulação no Brasil como um todo, e aqui em Belo Horizonte ganhou muita força, muito apoio das entidades que também se sensibilizam. E aí surgiu o movimento político, o movimento nacional da população em situação de rua, que se iniciou todo esse processo de luta para que se avançasse para a perspectiva do direito. É uma população antes muito vista na perspectiva da caridade, da assistência social, que também é um direito, mas que se precisava pensar sobre uma outra perspectiva. E aí, em 2009, com o decreto 7.053 do governo federal, na época o governo Lula, se instituiu uma política nacional para a população em situação de rua. Nesse decreto, nessa política nacional, tem a previsão da criação do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, em seu artigo 15. O Centro de Defesa é um dos instrumentos da Política Nacional da População em Situação de Rua. E, assim, tem a possibilidade, e o decreto prevê isso, da criação de centros estaduais e até municipais, que visa ser um espaço de combate às violações e de luta por efetivação de políticas públicas ou da inserção dessa população nas políticas já existentes, de moradia, saúde, educação. Então a gente vem avançando, na verdade, a política nacional de 2009 e o Centro Nacional de Defesa, ele foi inaugurado, começou a funcionar em abril de 2011. Então está funcionando há 3 anos e 7 meses, A sede aqui em Belo Horizonte. É bem recente. Maria do Rosário, veja só, é uma temática ainda muito nova, As questões sociais no Brasil, ainda daqui do século passado, muitas vezes tratado a cacetete, Sim. Sem uma discussão mais ampla com a sociedade, buscar alternativas do poder público, e das questões políticas que poderão resolver ou diminuir a situação de vários setores que são vulneráveis, E a questão dos moradores de rua ainda é pouco compreendida pela população como um todo, Uma situação de uma certa visão de que são um grupo de pessoas
que é a escória da sociedade, vamos dizer assim. Mas não é isso, nós sabemos que são vários os motivos que levam as pessoas. Quais são as questões centrais que levam as pessoas a morarem à rua? Qual que é o perfil desse morador de rua em todo o país? Então, existem vários estudos, né, pesquisas, e essa população, inclusive o próprio decreto, ele ousa conceituar, né, essa população. E assim, são pessoas, é um grupo heterogêneo, muito diversificado. Primeiro a gente precisa dizer que é um fenômeno fruto dessa sociedade capitalista. Fenômeno internacional. Um fenômeno internacional, não é só no Brasil, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, né, em vários países, esse fenômeno também é muito acentuado. E é um grupo muito diversificado que tem em comum a pobreza extrema, né? Eu hoje... Essa é a marca da... A marca, né? Assim, todo tipo de vulnerabilidade, né? A ausência de direitos é outra característica muito forte. Os vínculos familiares, afetivos interrompidos, rompidos, né? Então, assim, a população em situação de rua... inclusive, um primeiro passo numa política é tentar refazer vínculos, né? Tentar reconstruir confianças, até para eles poderem acessarem os espaços de defesa de direitos. E também tem em comum o fato de usar os espaços públicos, os logradouros, as praças, né? E os equipamentos como espaço de referência, como moradia. E são trabalhadores, né? Existe uma pesquisa que foi feita pelo MDS em 2007, 2008, que chega a essa conclusão. São pessoas que vivem, que trabalham, né, com a reciclagem, e por isso o centro também tem esse braço, né, aí na defesa dos direitos dos trabalhadores da reciclagem, os catadores de materiais recicláveis. Então, eles trabalham com a reciclagem, muitos deles trabalham guardando carros, cuidando de carros na cidade, né, como os flanelinhas, né? Então, é uma população que trabalha, né? Então, naquela visão de que são todos eles vagabundos, né, como alguns dizem, e que tem que ser preso, tem que ser eliminado, né? Aquela coisa da higienização da sociedade, muitas vezes uma visão dessa. Né? É essa visão que precisa ser superada, né? E que a gente luta para que se avance e que essa população seja vista como cidadãos, como detentores de direitos, trabalhadores que também querem um espaço, né? Querem acessar os direitos. Certo. Maria do Rosário, nós vamos passar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com essa prosa, tá bom? Tá jóia. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos retornando o nosso debate hoje, Café e Prosa, com a Maria do Rosário, ela é do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, e tratando sobre a questão da população de rua e de catadores de papéis. Maria do Rosário, a situação dos moradores de rua são muito vulneráveis. Talvez a expressão maior seja a violência, em muitos casos chegando a óbito, né? Praticado por grupos de extermínio, por outras formas de violência. Mas as demandas, para além da questão da violência, desse tipo de violência, quais são as outras questões que envolvem essa problemática dos moradores de ruas nas grandes cidades e no país todo? Então, Gilson, o Centro de Defesa, ele trabalha, né, inclusive com um banco de dados. Todo caso que chega para a gente, para além do atendimento direto, a gente registra como denúncia. Nós temos hoje, em 3 anos e 7 meses, mais de 3.000 casos de violências, né, de violações registrados no Brasil. Desses 3.000 casos, mais de 1.000 são de homicídios, né? Pessoas que foram assassinadas no Brasil como um todo e de formas muito violentas, né? Pessoas que são mortas, queimadas, né? Com fogo, com pedradas. Então, assim, são casos extremamente absurdos. Então, de fato, se precisa superar, né, essa violência física, né? E nisso tirando os números de tentativas de homicídio. Estou falando só do que já ocorreu.
Mas a população em situação de rua, ela traz uma série de demandas políticas públicas, e aí eu destaco a política de moradia. Qualquer morador de rua com quem você conversar, se perguntar o que ele precisa naquele momento, ele vai te dizer que precisa de um teto, que precisa de um lugar para morar. E a gente sabe do problema no Brasil, que é a política de moradia, com um déficit ainda muito alto. Belo Horizonte, por exemplo, precisa avançar muito nisso. A gente vê o número de ocupações urbanas, o tanto de famílias que estão se submetendo, né, à construção própria da política por falta, né, por ausência da política pública. E a população em situação de rua, nem se fala, ela está totalmente à margem. Então, nós acreditamos que se investe em política, né, de moradia, de saúde, de educação, uma boa política de assistência social, com um bom serviço de abordagem, de restabelecimento dos vínculos, pode ser que não culmine numa violência tão forte como a gente falou antes, a questão dos homicídios, né? Às vezes a gente chega a olhar a violência, né, extrema, o homicídio, e a violência, muitas vezes, na ausência da política, e a gente se pergunta se uma não culmina, né, na outra. Então, de fato, a população em situação de rua demanda, né, essas políticas básicas, e eu acredito que se o gestor público der atenção a isso, a gente pode ter uma realidade diferente, possíveis saídas, né? Maria do Rosário, talvez dos grupos mais vulneráveis nessa condição são as mulheres. Sim. Quais são as questões que envolvem esse cotidiano e a violência contra a mulher moradora de rua? É muito bem tocada a questão da mulher, né? Assim, a gente vê que o homem sofre, mas a mulher, ela traz uma série de questões, assim, como, por exemplo, a gente tem acompanhado aqui em Belo Horizonte a questão dos abrigamentos das crianças. Existem 2 recomendações do Ministério Público, da Promotoria da Infância, e aí eu acredito que é uma política toda conjugada, recomendando às maternidades, aos profissionais da saúde, que caso alguma mãe vá fazer o pré-natal ou chegue no hospital para dar à luz à criança, e que essa mãe, né, seja usuária de drogas ou, né, não tenha feito o pré-natal, tenha passagens pela rua, que o juiz da infância tem que ser imediatamente comunicado. E aí a gente tem visto mães, como uma que eu estou atendendo, acompanhando, né, quase que diariamente, que ela nem mais está em situação de rua, ela já está há quase 5 anos, né, na política de moradia, morando na casa própria, mas o fato dela ter tido um histórico de rua, um histórico, né, como usuária de drogas, que não mais está nessa situação, ela foi dar à luz e aí teve alta e a criança ficou no hospital. E ficou no hospital, ela voltou no dia seguinte, foi amamentando por 5 dias. No 6º dia ela volta e aí não viu mais o filho. A criança foi abrigada, está com a família substituta. Essa mãe, com todo o enxoval preparado, assim, ela ia para o centro de defesa todos os dias para conversar com a gente, para fazer o acompanhamento, com a sacolinha com as roupas da criança. Sem autorização dela. Sem autorização. Então, rápido institucional. Isso. E a gente tem notícias, inclusive, de processos acelerados de filhos dessas pessoas encaminhados para adoção. Então, assim, clama aos céus a situação das mulheres, né? Não existe equipamentos aqui em Belo Horizonte, tem só uma república, que é a Maria Maria, que acolhe mulheres, que tem várias pessoas com sofrimento mental. Então, precisa se dar uma atenção especial, sobretudo às mães, porque eu acho que tudo bem, o ECA prevê, né, que o dever é da família, do Estado, da sociedade, mas eu fico me perguntando se a ausência e a omissão é do Estado, por que só a mãe é penalizada, né? Maria do Rosário, olha só, nós temos aí um grau de violência muito grande, você falou em 3.000 casos no país. Minas Gerais foi denunciada como o estado mais violento nessa relação ao morador de rua, e Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é recordista em assassinatos de moradores de rua. Nós vivemos uma situação de um período, uma ausência do poder público, da prefeitura, ausência de casas de acolhimento dessas pessoas. Como você disse, Maria Maria é a única casa para as mulheres. O que está acontecendo em Minas e em Belo Horizonte? Por que esse nível de violência
e da situação aqui no nosso estado e na capital? Eu volto na questão da falta de política pública, sobretudo uma política de moradia eficiente. A gente sabe que no Brasil inteiro, Minha Casa Minha Vida, o estado que menos avançou foi Minas Gerais, né? Onde se menos construiu e... Por posição do prefeito. Pois é. Então, nós não podemos, nós estamos até numa fase de estudo dos nossos dados para a gente poder produzir, né, quem sabe até uma comparação com os demais. Mas assim, a gente não pode afirmar que Belo Horizonte foi a capital onde mais pessoas morreram, porque a gente ainda não concluiu esse estudo. E também o fato do Centro de Defesa estar instalado aqui, a sede ser aqui, os casos de Belo Horizonte e de Minas chegam mais, né, para a gente faz uma busca ativa na imprensa, mas aqui as pessoas ligam, denunciam, vão na sede, né? E o que acontece? Belo Horizonte, nós temos um número de mais de 100 homicídios, né? Existe uma política de retirada de pertences das pessoas, que chega a ser... O Ministério Público, inclusive, já tomou uma posição contrária a isso, né? Isso. E existe uma decisão judicial que impede a Prefeitura de fazer essa retirada de pertences. Não obstante a isso, a Prefeitura continua retirando, nós já recebemos vários casos, várias denúncias, depois da decisão judicial. E ainda mais, tentou regulamentar a retirada, como se arrancar, né, as roupas, os pertences. Aliás, o direito de propriedade não é só terra e latifúndio, não. Ter um papelão como cobertor também é um direito de propriedade que tem que ser respeitado, né? Está assegurado na Constituição. Então, realmente, Belo Horizonte precisa repensar, até para ganhar credibilidade, porque existe uma política de abordagem social, um trabalho da assistência com técnicos, profissionais até muito bem intencionados, mas existe uma política de retirada de pertences que cria uma total descredibilidade. Maria do Rosário, nós já estamos encerrando, mas como é que eu faço para acessar o Centro de Defesa Nacional de Defesa de Direitos Humanos? Como é que eu faço para acessar e construir essa política com vocês? Então, José, é muito bom, né, assim, que as pessoas possam acessar esse espaço. A sede fica na Rua Paracatu, 969, no Barro Preto, ali próximo da Amazonas. O nosso telefone é 3250-6360 ou 6291. E eu também deixo o e-mail aqui, jurídico, cnddh@gmail.com, né? As pessoas podem ligar, podem enviar por e-mail e também pode acessar o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. No Disque Direitos Humanos, todo caso relacionado à população em situação de rua vem para a nossa equipe avaliar e providenciar os encaminhamentos. Muito bem. Muito obrigado por essa conversa. Também, o tempo passa rápido, mas acho que nós podemos, em outras ocasiões, continuar essa prosa nossa. Muito obrigado e tudo de bom. Obrigada a você. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande e-mail para o endereço abaixo e até um próximo programa. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.